Olá, estamos de volta com Falando Nisso, junto aqui com a psicóloga Daniela Feroldi, tirando todas as dúvidas sobre bipolaridade. Você pode ligar e fazer a sua pergunta aqui ao vivo com a gente, viu? E o Tiago Elias, ele já enviou pra gente uma pergunta pelo WhatsApp, que a gente vai conferir aqui, viu? Oi, bom dia. Eu me chamo Tiago, de São José dos Campos. Gostaria de saber como detectar se uma pessoa tem transtorno bipolar. Obrigado. Bom dia a todos. Tiago, a sua pergunta também chegou aqui por outra pessoa. Coloca pra gente, Gabi. Quando podemos perceber que a pessoa tem transtorno bipolar? Um erro muito grande, doutora, é que a gente que convive com outras pessoas, a gente tem a mania de querer fazer diagnósticos. A gente tem a mania de querer acertar o que a pessoa tem. É fácil o diagnóstico? É algo que qualquer um pode fazer? Quais são os profissionais envolvidos para esse diagnóstico ser certo? Então, acho que o Tiago traz uma pergunta importante e você faz uma amarração disso. Primeiro, essa é a questão. O diagnóstico precisa ser feito pelo médico psiquiatra, pela equipe de tratamento, o psicólogo envolvido nesse processo. Não é uma questão simples, porque não é pontual, como a gente estava falando. O diagnóstico, ele via de regra, é feito longitudinalmente. Sempre em psicologia, em psiquiatria, a gente pensa num processo gradual de tempo. Salvo situações que são pontuais, como o estresse pós-traumático, as demais situações, elas têm uma evolução. Então, a procura por um especialista é muito importante para que a gente tenha um diagnóstico e um encaminhamento de tratamento adequado. Agora, é claro que a família começa a perceber, a gente tem dois pontos para olhar. Primeiro, aquela questão da família que diz assim, mas ele sempre foi assim, o tio Zezinho era assim também, ele é excêntrico. Então, isso demora a levar o indivíduo para buscar o tratamento. Quando ele vai buscar o tratamento é porque a situação já saiu do controle. Ou por uma situação de euforia num polo da bipolaridade ou pela situação de depressão no outro polo. E a segunda questão, o fato de que o indivíduo, muitas vezes, quando está em euforia, ele está se sentindo ótimo. Então, ele não vai perceber. Muito pelo contrário, ele vai achar que as pessoas estão querendo que ele se entristeça. Mas as pessoas no entorno percebem. No trabalho, a gente percebe uma mudança no comportamento. Na família, a gente percebe que aquilo ganhou uma tonalidade muito forte e começa a comprometer a vida do indivíduo. E como ajudar? Como essas pessoas que estão perto, que percebem essa mudança de comportamento brusca, talvez, ou assim, bem diferente realmente no familiar, pode ajudar até para não prejudicar, para não assustar, para não fazer piorar aquela situação? Eu acho que tem duas questões que são bons sinais de alerta. Um deles é o padrão de sono. Quer dizer, a gente tem uma característica de dormir. O indivíduo, quando está na fase bipolar de euforia ou migrando para a mania, ele tem uma necessidade de sono reduzida. Então, uma disposição, e aquela pessoa vai dormir às 3 da manhã e levanta às 4h30 e ligada no 220, ninguém consegue acompanhar aquele ritmo. O apetite tem uma alteração. Essa questão que nós estávamos falando da vestimenta, né? Quer dizer, é uma mudança brusca. Não é um dia que você comprou um sapato colorido e que você vai sair com ele. Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, aquilo tá demais. Nas mulheres, a questão da maquiagem, que começa a ficar carregada. É uma inadequação da situação com o comportamento daquela pessoa. Salta aos olhos. É uma coisa que causa uma estranheza, né? Então você que conhece a pessoa, só assim, algo não tá certo, né? Algo não tá fechando. Vou conversar com o Adão de Jacareí. Boa tarde, Adão. Alô? Alô? Ô, querido, boa tarde. Obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber com a doutora Daniela Arana como que a família pode ajudar na bipolaridade. Perfeito, porque realmente, aliás, a família sofre muito, porque às vezes quer ajudar, e será que consegue realmente ajudar? Ou às vezes o silêncio cabe mais, mudar atitudes também, de não estar tão presente e pressionar? Essa pergunta é bem importante, porque assim, a pessoa que tem o transtorno sofre muito, os familiares sofrem muito, mas muitas vezes a falta de compreensão da doença acaba fazendo com que a família ache que aquilo
personalidade, característica, malandragem. Então, uma das características do transtorno de humor em um dado momento é a exacerbação da libido, quer dizer, aquela pessoa fica um pouco mais interessada. Taradinha, gente. Fica um pouco mais interessada, assim. fica um pouco mais sexualizada. Não é dela, não é uma característica dela, mas em função do quadro, ela tem um aumento da sexualidade. E, às vezes, isso gera uma situação de constrangimento. E aí, se os familiares não entendem, aquela pessoa acaba ficando sozinha. E quando o indivíduo melhora e ele se dá conta de tudo que aconteceu, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa sobre o risco de suicídio. Sim, né? sim. Quer dizer, a hora que a pessoa melhora e volta a si, e ela se dá conta de tudo o que aconteceu, existe um constrangimento imenso, existe uma sensação de vergonha, medo, que acaba levando a pessoa, muitas vezes, a um ato extremo. Então, quando a família consegue se capacitar, entender o que é a doença, perceber os sinais de mudança, ela consegue ajudar e encaminhar para o tratamento. Já a gente fala um pouco mais com você também, que é familiar, como você pode se preparar mais. E será que o familiar também precisa buscar ajuda para conseguir passar por tudo isso sem sofrer tanto? Mandar um beijo para um amigo meu, um cara que eu admiro muito, o Alex Cursino, grande youtuber do Brasil todo, que é aqui da região e está acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho. É isso mesmo. Olha, gente, hoje tem dicas aqui no Falando Nisso para você cuidar do seu bichinho de estimação. E você confere junto com o veterinário da Polipet, Dr. Marcos Massal, no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos responder a pergunta da Luciana Moreira, que é de Aparecida. E junto com a pergunta, ela enviou um vídeo. Vamos ver o vídeo com a pergunta. Apareceu essas peladas nele assim, ó. Passear e não deixar seu bichinho sozinho. Tá no focinho dele. E apareceu aqui no peito também. Ele tá perdendo bastante pelo. Aí eu gostaria de saber o que é. Se é uma alergia. Eu acho que a alergia não é porque não tá vermelho. Mas eu queria muito saber o que é. Tá bom? Obrigada. Então, Luciana, o problema de pele no gato é um problema assim meio complexo, né? A pele é o maior órgão do animalzinho, então ele tem vários problemas. Às vezes, o gato, ele sendo muito sensível, ele tem uma sensibilidade muito grande por várias coisas. Às vezes ele está tendo uma dermatite de contato, por exemplo, né? Que é uma região que pega bastante essa de contato, né? E às vezes ele tem reflexo no nariz também. Muitas vezes o gato também, ele tem parasitas muito pequenos, né? Existem ácaros que são muito pequenos, que é difícil de identificar. Então o que é importante? Fazer um exame clínico, né? Bem minucioso, não só nessa parte que está faltando pelo, mas em outras partes também, inclusive ouvidos, né? Muitas vezes ele tem algum problema que tem um reflexo, né, em determinada parte do corpo. E o gato, por instinto, ele tem o hábito de se lamber. Então, nessa parte debaixo do braço, muitas vezes ele arranca o pelo com a própria língua, ao lamber, né? Então, é preciso fazer um exame clínico, né? A gente precisa identificar as causas da lesão para poder fazer o tratamento. Se é uma dermatite de contato, por exemplo, a gente tem que tirar esse material que está causando essa irritação no animalzinho. Dessa forma ele tem um conforto e para de se lamber e acaba tendo essa perda de pelo diminuída. E o pelo se recompõe e ele volta à pelagem normal. Então é importante fazer esse exame clínico e às vezes até exames de laboratório, né, para identificar o problema e tratar da forma correta. Essa foi a pergunta de hoje. Até a próxima. Gente, agora presta atenção nisso daqui, olha, transexuais e transgêneros vão poder mudar o registro civil sem a necessidade de cirurgia ou autorização judicial. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal de forma unânime. A corte entendeu que a mudança de nome e gênero poderá ser feita em cartório, sem limite mínimo de idade. Lucas, notícia boa, né? Para quem passa por tantas dificuldades. É porque muitas vezes a pessoa, de repente, está vendo essa notícia que a Dani falou para vocês, você fica assim, meu Deus, o mundo está acabando.
acabando, tá tudo perdido. Mas a própria doutora Daniela estava comentando com a gente aqui durante o intervalo sobre uma situação em que ela está acompanhando de perto, né, doutora? Sim, a gente passa por situações, principalmente em consultório. O paciente muitas vezes está fazendo todo esse processo de transição e as pessoas têm muitas opiniões a respeito, mas não têm a menor ideia do que se passa com o indivíduo. Então, às vezes, uma coisa que é uma facilitação burocrática muda substancialmente a qualidade de vida dessa pessoa, diminui um sofrimento gigantesco para uma pessoa que já tem um monte de questões para resolver. Então, eu achei que foi uma decisão atrasada, devia ter acontecido antes. Eu acho que a gente tem que aprender o seguinte: se não me prejudica de maneira alguma, dizendo do dia a dia mesmo, por que fazer questão de se meter em algo que a gente não conhece? A ignorância é o que faz o nosso país sempre andar para trás ou ficar estagnado. Então vamos aprender, leia, se informe antes de você tomar decisões baseadas por crenças, por religiões. Toda vez e toda história em que o Estado, o governo é ligado a alguma religião e se prende em estatutos de religião, nunca dá certo e nunca se evolui, Dani. Exatamente. Assim como cada um tem sua crença, cada um cuida da sua vida do jeito que bem entende. E olha, você confere no próximo bloco, exportações brasileiras superam um valor recorde. E agora ainda tem os recadinhos que chegam pra gente aqui no WhatsApp. Olha só que casal apaixonado, Lucas. Agora você, dona vovó. Vai, vô. Vai, dá um beijinho, vai. Não é feitiçaria, é tecnologia. Sei que você